pela fé e confiando em teu poder, suplico tua clemência e tua graça bendita. Santa bendita do céu, do teu trono de esplendor, contempla-me com teu olhar divino, renovador, que afasta de mim o desalento. Nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração. Nas horas de alegria, aceita minha gratidão. Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza. Tu que és paciência, dá-me compreensão. Ajuda-me a ter pureza, a ter humildade, a ter perdão e devoção. Ajuda-me a servir a Deus, o reino do céu, com perfeição. Santa Mãe, cobre-me com teu manto, ampara-me com tua mão forte, livra-me do perigo, faz-me participante do teu amor. Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor. Amém, amém.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento vou oficializar a nossa primeira reunião do final de semana. Teremos mais duas oportunidades, uma hoje, outra amanhã, de louvar, glorificar, exaltar o nome do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, exaltar também o nome da Santa Avó Rosa, como também louvar, exaltar o nome do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Vamos aproveitar ao máximo as oportunidades que teremos neste final de semana de louvar, adorar a Deus e todos os seus santos e também de aprimorar o nosso conhecimento baseado na doutrina, na disciplina que a Igreja Apostólica prega e ensina. Com a paz do Senhor, eu cumprimento a todos os irmãos, em especial aqueles que não cumprimentei pessoalmente. Desejo que a bênção do nosso Deus, que a bênção do próprio Senhor Jesus, que vos desejei a paz, que a bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, e que a bênção do nosso estimado profeta Irmão Aldo esteja sobre cada um de nós. Esteja em nossa reunião, sobre nós, nos abençoando, nos ajudando, para que possamos ser felizes, para que possamos ser abençoados. Porque nós sabemos que somos carentes da graça de Deus. Sabemos que sempre precisamos da bênção da Santa Avó Rosa para poder vencer, para poder ser feliz, para poder ser abençoado, para poder vencer as lutas que possa vir aparecer em nosso caminhar. E quando viemos na casa de Deus, nós viemos com o desejo, além de louvá-los, adorá-los, nós viemos aqui para buscar mais entendimento, mais sabedoria, mais força para vencermos as lutas ou dificuldades que aparecer, mas também, não é só para vencer as lutas, mas também alcançar grandes vitórias em nosso viver. É para isso que viemos na igreja, para buscar a bênção e a graça desses santos para a nossa vida. Então nós vamos participar de duas reuniões importantes, uma hoje, outra amanhã. Irmãos, quando participamos de uma reunião, nós não podemos esperar somente do pastor, somente de uma boa mensagem do pastor, de uma boa explanação dele, de uma boa mensagem publicada em boletim. Não adianta vir uma boa mensagem publicada em boletim, um bom pastor para explanar o assunto, o coral apresentar o hino mais bonito que for. Se eu não estiver com o meu espírito preparado, santificado, para poder merecer, receber a graça, a bênção e o entendimento de todos os santos e do próprio Espírito Santo do Pai, que vem para nos ajudar, abençoar e alimentar. Então, para que eu possa ser alimentado em uma reunião, para que eu possa também compreender a mensagem, o que ela quer me ensinar, depende também de mim, do meu individual, do meu eu, para que a Santa Avó, para que o Santo Irmão Aldo possa abrir o meu entendimento e entender o que a igreja quer me ensinar naquele fim de semana, ou falando no tempo presente, neste fim de semana que vamos adorar a Deus e os seus santos. Para iniciar a nossa reunião, eu convido por gentileza quem está sentado e puder se colocar em pé. Amados, para este final de semana nós temos um único tema publicado em boletim interno oficial. Mais uma vez a Igreja Apostólica, como na semana passada, ela vai falar sobre a família, a base dessa igreja, né? A Igreja Apostólica, ela é constituída de famílias.
a minha família, a tua família, a família do irmão, da outra irmã, e todos nós, como famílias, formamos a Igreja Apostólica. Então, mais uma vez, neste final de semana, nós vamos meditar sobre este tema. Eu, em minhas reuniões, eu sempre gosto de fazer assim, já falar à igreja o tema que vamos meditar, para que ao longo da reunião, todos nós possamos meditar sobre a responsabilidade daquela mensagem, daquele tema naquela noite. Eu trouxe como base para início da nossa reunião, uma passagem bíblica que diz assim, principalmente sobre o tema da noite. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, versículo 22. Eu também posso dizer que a esposa que recebeu um esposo, também recebeu uma grande bênção do Senhor. Então o casamento é algo criado por Deus, é uma bênção, é uma felicidade para quem encontra. Curvem a cabeça, feche os olhos e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, aqui nós estamos mais uma vez reunidos no Teu santuário, Pai, para podermos participar de mais um culto de louvor, adoração e exaltação ao Teu bendito nome. Ao nome também de Jesus, de Maria Santíssima, em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos que estão na glória celestial. Ao iniciar mais esta reunião, em nome de todos aqui presentes, eu agradeço ao nosso Deus. Obrigado, Deus, pela vida, paz, saúde, prosperidade. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que durante todo o transcorrer desta semana o Senhor proporcionou a cada um de nós. Estamos no último dia da semana e justo nas últimas horas da mesma também. Já vamos encerrar, melhor dizendo, uma última semana no calendário de nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado por toda a bênção, pela paz, pela proteção, que ao longo dessa semana que estamos se findando, o Senhor nos abençoou, derramou chuvas de bênçãos preciosas para estar sobre nossa vida. Agora de cabeça curvada, de olhos fechados e de mãos levantadas aos céus, nós estamos na Tua casa para louvar, glorificar e exaltar o Senhor Deus como os Teus santos, agradecendo por tudo que fizeste por nós. E eu quero pedir à Santa Vó, ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a nossa reunião. Envie santos anjos para estar conosco, sobre nós, entre nós, manifestando o Teu poder, a Tua glória. Venha Espírito Santo do Pai, inspirar em nós as virtudes de Deus. Que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo esteja a nos abençoar, junto com todos os santos enviados pelo nosso Deus. Todos os atos da nossa reunião, eu quero entregar nas mãos dos santos de Deus, consagrar a eles todos os atos devocionais da nossa reunião e pedir que o Espírito Santo inspire, que o Espírito Santo dirige todos os trabalhos, porque quando o Espírito Santo toma conta, quando Ele faz a obra acontecer, quando Ele usa o nosso dom para cantar, pregar, reger, falar ao coração daqueles que nos ouvem, o Espírito Santo tem o poder de transformar vida. Então, Espírito Santo, inspire todos os trabalhos que serão realizados por nós nesta noite. Abençoe aqueles irmãos que estão em casa, os internautas também. Enfim, que a nossa reunião, todos juntos, possa ser abençoado, possa ser feliz e possamos sentir a graça e a virtude de todos os santos dos céus em nosso meio. Com o único desejo de louvar, de glorificar, de exaltar o nome de Deus e dos seus santos, e com o desejo de aprimorar os nossos conhecimentos, baseado na doutrina e disciplina que a Igreja Apostólica prega e ensina, declaro iniciado mais esta reunião, ato que faremos não somente hoje, mas sempre. Amém. Cantemos Igreja Forte.
amor e união. Porém, para ter paz, é indispensável praticar o perdão. É preciso amar ao próximo como Jesus amou. É manter o coração limpo, sem mágoas e sem rancor. É fazer a vontade de Deus, é sentir a presença do Senhor. Amar o nosso irmão é um importante mandamento de Jesus, nosso Senhor. Espalhar sempre o perdão é manter o coração ocupado com virtudes divinas do amor. Amar o nosso irmão é tirar do coração sentimentos de rancor. É abrir o coração, é lhe dar nosso perdão com sinceridade, bondade e amor. Amar o nosso irmão é lhe estender a mão quando ele precisar, enxugar a lágrima do nosso irmão quando ele estiver tristonho a chorar. Para ser feliz na vida é preciso a cada dia o perdão praticar. Amar a Jesus Cristo como nosso Salvador, venerar a Virgem Maria como a mãe do Senhor, é servir de coração ao Santo Consolador, é crer no irmão Aldo, profeta do Criador. E
Este mundo dá tantas voltas e com ele também nós giramos. Então, por que ter orgulho se neste mundo nada somos? Nosso corpo veio da terra e para a terra ele voltará, mas nosso espírito veio do céu e para o céu ele deve voltar. Mas para o Espírito voltar, para o glorioso céu de luz, muito é preciso aqui lutar, honrando o nome de Jesus, anunciando ao mundo com muito amor o poder profundo do Espírito Consolador. Então deixe orgulho de lado e a impaciência também. Deixe a incompreensão e busque somente o bem. Queira somente carregar a paz em seu coração, pois ela é uma virtude perfeita para ganhar a salvação. O Espírito Consolador é a santa voz amada que junto ao seu sucessor ilumina a nossa estrada, e eles estão sempre unidos num só coração e nos guiam neste santo caminho, caminho da salvação. Seguir este caminho é preciso ter bastante humildade, amando sempre ao próximo com muita sinceridade, e assim vamos caminhando neste caminho de luz,
com a voz e seus santos nos guiando. Iremos morar com Jesus, iremos morar com Jesus. Prezados irmãos, irmãs, ouvimos mais duas apresentações, tanto a música do corinho, do nosso inário, repertório da nossa igreja, Agora Sou Mais Feliz, como também ouvimos esta apresentação em voz solo, Iremos morar com Jesus. Todos nós queremos ir morar com Jesus, todos nós queremos ir morar com a Santa Avó Rosa, com os santos, com os anjos, na glória celestial. Vamos lutar para isso, irmãos, vamos lutar para que isto aconteça, vamos lutar pela nossa salvação. Vamos a cada dia ser felizes, vamos fazer de tudo para que possamos ser abençoados, fortalecidos e amparados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. E se tivermos uma vida consagrada, se tivermos uma vida obediente aos ensinos que a Igreja Apostólica prega, que a Igreja Apostólica ensina, eu tenho certeza que se formos obedientes, se formos consagrados e fiéis, iremos morar com Jesus. Porque estaremos fazendo a Tua vontade, estaremos praticando os Teus ensinos. E é para isto e por isto que cada um de nós está aqui nesta noite. Para um dia merecer o direito de eternamente morar com Jesus. Irmãos, irmãs, agora eu vou à parte final da nossa reunião, a parte da mensagem, onde nós vamos meditar um pouco sobre doutrina da Igreja Apostólica. E dentro dessa doutrina vai ter regras para todos aqueles que quiserem ser felizes e abençoados. Todos. Por que eu disse todos? A mensagem é sobre família, então a mensagem é para o pai, é para a mãe, é para o marido, para a mulher e também para o filho. Também para os filhos. Porque é o nosso dever. Irmãos, vivermos felizes, vivermos consagrados. Porque foi para isto que Deus criou o casal. Para que vivessem bem, para que fossem felizes, para que procriassem santos para a sua glória. Para isso que Ele deu ao homem uma mulher, uma esposa, uma amiga, uma companheira, para que estivesse ao seu lado, te apoiando, te ajudando, te dando força para vencer as lutas, os obstáculos e aquele lar, aquela família crescesse, para que aquela família progredisse, espiritualmente falando e materialmente também. Porque dentro de um lar, dentro de uma família, quando há união entre o casal, esses são felizes, esses são abençoados, são prósperos em tudo que fazem. Agora, quando dentro de um lar, dentro de uma família que foi criado por Deus para ser feliz, há discussão, há briga, há desentendimento, há o desrespeito,
este lar não pode ser abençoado, este lar não pode ser visitado pela Santa Avó Rosa, como é aquele corinho que eu disse no início da reunião, que a avó disse: eu vou visitar o teu lar, eu vou visitar a tua casa, vou enviar santos, anjos para lá estar. Mas será que eu estou decentemente dentro do meu lar? Eu vivo uma vida consagrada? Eu vivo uma vida obediente à doutrina, à disciplina que a igreja prega, que a igreja ensina? Então, irmãos, tem alguns princípios e alguns requisitos que precisam ser observados se queremos ser felizes, se queremos ser abençoados, se queremos que o nosso lar possa contar com a bênção de Deus, com a bênção da Santa Avó Rosa. Porque se o nosso lar, se a casa do irmão, a sua família não contar com a bênção da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, o que vai acontecer? Eu sempre digo que somos muito carentes da graça de Deus. Eu sempre ensino, irmãos, que se com a bênção da Santa Avó Rosa, se com a bênção do Santo Irmão Aldo, às vezes enfrentamos lutas, problemas, obstáculos, imagina se não tivermos a bênção deles. O que será da nossa vida? O que será da família do irmão, da família da irmã? O que será? Então, nós vamos nesta noite meditar numa mensagem que tem o título O Valor da Família. Irmãos, sobre família, casamento, lar, eu vou já alertar aos irmãos. E vou alertar baseado em ensinos. Ensinos que vêm desde o passado. Desde o passado. Este ensino não é de hoje. Não é da era do Santo Irmão Aldo, da era do Consolador, não é. Este ensino é desde o passado, irmãos, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinado por Ele. Irmãos, ensinado aquele povo do passado. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultérios. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha este alerta. É um alerta muito importante, que inclusive falava no boletim da semana passada sobre isso, sobre a falta do respeito. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois todo aquele, irmãos, todos aqueles que têm uma família, e dentro desta família, proceder com atos imorais e o adultérios, será julgado pelo nosso Deus, registra em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Então precisamos tomar muito cuidado, porque o casamento, a família, é algo muito sagrado, instituído pelo nosso Deus, para a procriação de santos, para o seu reino. Vou ler a mensagem que tem como título O Valor da Família. Para Deus e para este mundo, e em cujo lar deve reinar o amor, a santidade e a união fraternal. É isso que a mensagem vai nos mostrar nessa noite. Que dentro deste lar, desta família criado por Deus, precisa haver amor, santidade e união fraternal. Porque se não houver o amor, se não houver a união, se não houver a santidade, que é a obediência, como vai ser abençoado? Como vai ser feliz? Se não tiver o amor, que é o princípio de tudo, como vão ser felizes? Dentro de um lar, irmãos, não pode acabar o amor.
Dentro de um lar tem que existir o amor, porque ele é a base, ele é a estrutura de tudo. Ele é a estrutura de tudo. E, irmãos, ensinos ao povo de Coríntios daquela época, do passado, falando sobre o amor, assim está escrito, ensinando para os nossos dias, inclusive, que o amor é paciente, o amor é gentil, o amor não se inveja, o amor não vangloria, o amor não se orgulha, o amor não desonra os outros, o amor não é egoísta, o amor não se irrita facilmente, não mantém registros de erro do passado, porque o amor perdoa. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Porque o verdadeiro amor que deve existir dentro de um casal, dentro de uma família, que quer ser feliz, que quer ser abençoado, este amor, irmãos, se alegra com a verdade, sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Ensino escrito ao povo de Coríntios. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter um lar feliz, um lar abençoado, este amor que é paciente e gentil, nunca pode deixar de existir. Porque quando deixa de existir o amor dentro de um lar, aí surgem as brigas, as discussões. Quando deixa de existir o verdadeiro amor, vai surgir problemas que a mensagem vai dizer. Pensamentos inconvenientes. O irmão Aldo deu esse conselho. Não fiquem com pensamentos inconvenientes, que é o pensamento errado. Não fiquem. E se querem ser felizes, cultivem sempre este amor. Olha o que a mensagem linda desta noite nos diz. O casamento é um sacramento instituído por Deus e tem por objetivo a formação da família e de um lar, no qual Deus e os seus santos e anjos possam sempre estar e onde sejam preparados santos para o seu reino e para a sua glória. Saibam que, desejando a felicidade dos casais e dos lares, o santo irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, sempre recomendou que, em primeiro lugar, o amor sincero, este amor, irmãos, este amor que escreveram ao povo de Coríntios, ensinando como devia ser o verdadeiro amor. Então o irmão Aldo disse assim, este amor deve ser sincero, de um pelo outro. Este amor, disse ele, precisa ser cultivado nos corações. Aí ele aconselhou assim, em segundo lugar, que se respeitem mutuamente, pois agindo assim serão humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos a cada dia de sua vida. O amor, irmãos, ele é tudo, ele é importante. Porque se o amor deixar de existir, tudo isso que o irmão Aldo pediu aqui, a humildade, ser caridoso, ser paciente, nunca vai existir. Se deixar de ter o amor e o respeito dentro de um lar. Também ensinou a não darmos lugar a pensamentos inconvenientes e nem a pensarmos em separação do casal, mas sim colocarmos a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar em nossa vida, pois nela encontramos ensinos que valorizam a regra do bom viver, da educação, do amor a Deus, que incentivam a seguirmos o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Qual o procedimento aprovado por Deus e os seus santos para o casal em relação a ambos e aos filhos? Entre o casal é preciso haver carinho, bondade, respeito, fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Assim sendo, disse o Santo Primaz em sua época, precisam se amar e em tudo ajudarem-se uns ao outro. Devem ser o exemplo de vida e de boa conduta para os seus filhos. O irmão Aldo aconselhou assim, o lar que quer ser feliz, o lar que quer ser abençoado,
que quer ter a visita da Santa Avó, que quer que ela envie anjo a esse lar. O irmão Aldo disse assim: evitem as discussões, sejam prudentes e não se deixem levar pela ilusão ou por costumes e ideias da atualidade quanto à constituição da família e à educação dos filhos. Os filhos e filhas necessitam da atenção dos pais, do carinho, dos seus conselhos, para que tenham boa formação moral e boa educação. Sempre que for necessário, disse ele, corrigi-los, direcioná-los em sua conduta e em seus atos, o irmão Aldo pediu assim, que façam com amor, moderação e justiça, ensinando-os a valorizar e praticar a boa conduta, a boa educação, as boas maneiras e o respeito ao próximo e aos idosos, sem distinção de pessoas. Observem, estimados irmãos e irmãs, o quanto as crianças e os jovens necessitam da sábia orientação dos pais para que sejam bem-sucedidos na sua vida. Compreendam que desde pequenina a criança necessita da palavra e do ensino dos pais. Todas as perguntas que ela fizer merecem uma resposta de acordo com a sua idade. A criança merece e necessita de toda a atenção, da compreensão, do afeto e do carinho dos seus pais. Quando há verdadeiro amor entre o casal, há também amor verdadeiro pelos seus filhos. Inclusive a dedicação e o sincero interesse dos pais por eles. E muito contribui para que no futuro sejam pessoas de bom caráter, de respeito, úteis à sociedade e ao bem em comum. A conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Todo casal precisa compreender que muito necessita da proteção, da graça, da bênção desses santos de Deus para si, para seu lar, para seus filhos e filhas, para a sua felicidade e para que sejam vitoriosos na luta de cada dia. Irmãos e irmãs apostólicos, seja o seu matrimônio firmado na verdade, conforme a justiça divina. Sejam sempre leais, sinceros, dedicados ao bem, honestos e bem intencionados, um em relação ao outro. Isso aí condiz com aquilo que eu acabei de ler, aquela passagem bíblica ao povo hebreu, né? Que deve ter e não pode ter e evitar atos imorais e adultérios, porque Deus julgará. Então a direção, o boletim, a mensagem, o Santo Irmão Aldo em sua época diz: sejam leais, sinceros, dedicados ao bem, honestos e bem intencionados, um em relação ao outro. O que é isso? O respeito de um para com o outro. Sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente, se houver algo a ser perdoado. Esqueçam do passado, vivam em paz no presente, não deem ouvido às fofocas, aconselhou, intrigas, nem julguem um ao outro pela aparência do mal, mas confiem primeiramente em Deus Pai e nos seus santos e um no outro. Enfim, sejam humildes, fiéis, obedientes à doutrina que aprendem nesta igreja, a fim de que todos possam ser abençoados e protegidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, os quais, em nome de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos de Deus Pai, protegem e amparam os fiéis, para que sejam bem-aventurados e felizes a cada dia do seu viver. Amém. Irmãos, que mensagem bonita. Mensagem da era do Santo Irmão Aldo, ensinos deixados por ele. O Irmão Aldo foi direto, irmãos, ele foi muito direto. Ele disse: olha, se você quer ter um lar feliz e abençoado, você precisa viver como eu li nesta noite aqui.
Precisa ter um lar que onde este lar reine a paz, reine o amor, reine a alegria. Porque assim ele pode abençoar, a Santa Avó pode abençoar. Mas em um lar onde não reina a paz, não tem respeito de um para com o outro, não tem diálogo, como que a Santa Avó pode abençoar? Como que o irmão Aldo pode abençoar? E irmãos, o casamento, como inicia a mensagem, é um sacramento muito importante, instituído por Deus. E muitos não estão levando na seriedade. Por isso que tem muitos casamentos que não estão dando certo, seja na igreja, seja no mundo, porque acham que casar-se é brincadeira. Casam-se porque acham que é bonito. Não respeitam os princípios, não respeitam base, que é a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Por isso que muitos casamentos não têm sucesso, não têm durabilidade, não têm felicidade, não têm respeito, não pode merecer a bênção da Santa Avó, porque querem começar pelo telhado e não pela fundação, como deve ser uma casa. A casa se começa pela fundação e não pelo telhado. O casamento que é instituído por Deus, como inicia o boletim, irmãos, algo tão sagrado, criado pelo próprio Senhor Deus, muitas pessoas não levam a sério. Aí depois, não sabem por que não dá certo. Depois não sabem por que não é feliz. Depois não sabem por que é abençoado. Porque quando não começa certo, como vai merecer a bênção da Santa Avó? Como vai merecer a bênção do Santo Irmão Aldo? Aí casam-se, começam a surgir os problemas, começam a surgir as dificuldades, não tem paciência um com o outro, não tem o diálogo, não pratica o que a Igreja Apostólica prega, o que ela ensina sobre o verdadeiro amor, sobre a união. Como que neste lar, depois que vierem os filhos, vai ser preparados mais santos para a glória de Deus, como finaliza o primeiro parágrafo do boletim? Como que dentro de um lar que não reina paz, que não reina amor, vai ser preparados santos para a glória de Deus, se o casal não se respeita, se o casal não é exemplo para os filhos? Porque não constituíram o casamento como deveria ser, baseado nos princípios morais que a Igreja Apostólica prega, que a Igreja Apostólica ensina desde o namoro. Tudo começa desde o namoro, desde a escolha do seu companheiro, do seu namorado, da sua namorada. Sejam sábios, sejam espertos, observem o viver do namorado, da namorada, o pensamento dele, o planejamento para o futuro, para uma vida, o que ele quer da vida, quais são os seus propósitos de vida. Não escolham só por aparência. Observem como ele é na igreja, como é a família, porque assim você vai saber como vai ser o seu lar. Mas muitas pessoas não procedem assim, não procedem assim. Não fazem as boas escolhas, não observam os ensinos que a igreja faz, como diz a mensagem sobre família da semana passada. Eu vou incorporar uma na outra. Não dão preferência a quem tem a sua mesma fé, a sua mesma religião. Aí depois vem os problemas e não sabem por quê. Irmãos, irmãs, qual foi o objetivo de Deus ao criar o casal? Qual foi o objetivo de Deus ao criar o casal? A mensagem ensinou, irmãos, que tem por objetivo formar família, formar lar, e neste lar possam ser criados santos para a glória de Deus. E qual a finalidade, irmãos, de Deus ao criar o casal? Para que formassem uma família. É para que o homem não vivesse sozinho. Portanto, Deus deu a ele uma companheira, uma amiga, para que fossem felizes, para que fossem abençoados, para que vivessem felizes e assim louvasse, glorificasse e exaltasse o nome do seu Deus. Irmãos, foi com essa finalidade que Deus criou o casal. Como a primeira parte da mensagem mostra isso, o propósito de Deus ao criar o casal. Ao criar o casamento, este ato tão sagrado, tão importante.
Aí, irmãos, quando não se observa tudo o que eu preguei agora há pouco, sobre os princípios para se ter um casamento feliz, desde a escolha, desde o namoro, surgem os primeiros problemas. Não tem respeito, não tem diálogo, não tem paciência, não tem sabedoria. Muitas vezes a diferença de religião acaba atrapalhando, porque um é da igreja, outro não é. E aí, como vai ser abençoado? Aquele casal, aquele casamento que já está neste ponto, o santo irmão Aldo deu um conselho ao seu tempo. E qual foi o conselho que o santo irmão Aldo deu? É palavra do santo irmão Aldo, não é palavra minha, irmãos. O santo irmão Aldo disse assim: aos casais, eu, irmão Aldo, recomendo que, em primeiro lugar, pratique o amor sincero de um pelo outro, cultive nos corações isso. O santo irmão Aldo pediu, se vocês quiserem ser felizes. Mas para cultivar o amor dentro de um casal, dentro de um casamento, entre um casal, melhor dizendo, é preciso haver o respeito, irmãos, a união. E muitos casais chegam ao ponto que faltam o respeito, faltam o diálogo, falta a harmonia, falta o companheirismo. Um lar que quer ser feliz, como o irmão Aldo aconselhou para ser, e a igreja quer que seja, não pode ter a individualidade. E muitos casais hoje, muitos casamentos acabam chegando ao fim devido à individualidade. A individualidade do marido, a individualidade da mulher, isso é meu, isso é seu, eu não estou te pedindo, o dinheiro é meu. Por que ser assim? É isso que a igreja ensina? É isso que o santo irmão Aldo ensina? Não, o santo irmão Aldo disse assim, que vocês precisam se respeitar. Precisam se respeitar. Irmãos, hoje eu quero mostrar algumas dificuldades, que é a primeira parte do casamento, que é a primeira parte da mensagem, e os conselhos do santo irmão Aldo. Amanhã, na sequência da mensagem, eu vou trabalhar a segunda e última parte desta mensagem, mostrando como ser feliz, como evitar os problemas, as dificuldades dentro de um lar, para que este casamento, para que esta família criada por Deus, esteja o seu propósito, para o qual foi criado. Então evitem, irmãos, problemas, saibam dialogar, saibam ter paciência dentro do seu lar. Não dê lugar a pensamentos inconvenientes, como diz o santo irmão Aldo. Não deem, não deem. Saibam ser amigos. Muitos casamentos estão chegando ao fim por falta da amizade, por falta do diálogo dentro deles. Irmãos, eu quero dar um exemplo. Hoje eu estou aqui pregando como pastor, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Eu disse agora há pouco, e isso está muito constante, que muitos casamentos chegam ao final por falta do diálogo, por falta do companheirismo, por falta do respeito, porque há muita individualidade. No passado, por exemplo, a mulher, ela era mais dependente do homem. Com o passar dos anos, a mulher se tornou auto-independente. Ela trabalha, ela estuda. Hoje as mulheres têm profissões, desenvolvem profissões iguais aos homens. E para provar que não estou aqui pregando como machismo, eu defendo que a mulher precisa ainda ter a igualdade salarial quando são compatíveis o mesmo trabalho. Mas agora qual é o problema, pastor, que isto vem causando e acontecendo? Que alguns lares, dentro de alguns lares, quando há individualidade, surgem os problemas, e aí vai perdendo o amor, e a mulher olha para o homem e diz, o salário é meu, o dinheiro é meu, não estou te pedindo, eu vou aonde que eu quero, eu faço o que eu quero, é eu que trabalho, você que tem o dever e a responsabilidade de sustentar o lar e a casa. Vocês acham que dentro de um lar, onde há a individualidade, não há o companheirismo, não há ajuda mútua, como o santo irmão Aldo pediu nos 4 primeiros parágrafos deste boletim? Irmãos, nos 4 primeiros parágrafos do boletim, o santo irmão Aldo pediu isso: amor, união, respeito, igualdade, diálogo entre os casais. Vocês acham que um lar assim pode ser feliz quando há individualidade?
Isso é meu, isso é seu, você faz o que eu quero, o que você quer, eu faço o que eu quero. Quando não há o diálogo, como a mensagem de família da semana passada mostrou, cada um quer que seja do seu jeito, aí começa a discussão, aí começa a briga, aí começa a falta de respeito, acaba o amor, aí muitas vezes surge até a infidelidade dentro de um casamento, o que não pode acontecer. Aí vem a segunda e última parte da mensagem, que o irmão Aldo vai falar, como que vão ensinar os filhos? Como que vão ser espelho para os filhos? Um casamento que não tem amor, que não tem felicidade, que não tem diálogo, que não é baseado na base da doutrina da Igreja Apostólica. Irmão, irmã, uma vida a dois, um relacionamento, não é fácil, mas também não é impossível. Busque na Santa Avó, busque no Santo Irmão Aldo a sabedoria. Ao invés de só ficar criticando, de xingando, discutindo, seja manso, seja humilde, pratique o amor. Hoje, muitas vezes a gente vê, o meu marido é isso, a minha mulher é aquilo, meu filho é isso, a minha mãe é isso, meu pai é aquilo, a gente vê tanta reclamação. Eu pergunto, o que você faz para melhorar o seu casamento? A sua família? O que você faz para que ela tenha paz? Você já foi na mesa de recepção hoje e colocou o nome do seu marido, que você às vezes reclama dele, na caixa de pedido de oração? Ao invés de xingar, de reclamar, de murmurar, de pensar só em separar, você já orou e colocou o nome da sua esposa na caixa de pedido de oração? Às vezes a gente reclama tanto, mas a gente não usa dos meios com quais temos para buscar a solução para um problema. Tudo é pensar em separação. O irmão Aldo diz, ao invés de pensar assim, pensem no diálogo. O que falta dentro de muitos casais é o diálogo. Parece dois estranhos dentro de casa. Não se conversam, não se respeitam. Tem casais que usam a rede social para se conversar. Como vai resolver um problema? Como vai resolver uma solução assim? Cadê os princípios que Deus ensina, que a Igreja Apostólica ensina? Como vai formar santos um casal desse para Deus? Se não reina ali a paz, se não reina o amor, se não reina a felicidade. É impossível, irmãos, é impossível. Então, nesta noite, o meu conselho, baseado na mensagem da Igreja Apostólica a todos os casais, busquem mais na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, a paciência, o diálogo, a sabedoria, para que possam ser felizes, para que possam ser abençoados. E se não buscarem este diálogo, esta paciência, a Santa Avó e os santos dos céus não poderão abençoar o seu lar. E assim, este casamento que é tão sagrado e instituído por Deus, não poderá ser feliz. E, irmãos, muito entristecerá ao nosso Deus e aos nossos santos. Pelo coral, para finalizar a nossa reunião, o hino Divino Protetor. Santo Irmão Aldo, ó santo sucessor, está ao nosso lado, na alegria e na dor.
muitas vezes se lança para nos proteger, nunca mede esforço, sempre nos ensina, luta sem cessar, nunca se desanima. Faltando 3 minutos para as 21 horas, chegamos ao final de mais uma reunião. Meu muito obrigado pela presença de todos, que a Santa Avó Rosa vos abençoe e desejo contar com a companhia e a presença de todos os irmãos amanhã em nossa reunião. Por gentileza, os que estão assentados queiram ficar em pé. É muito importante, irmãos, isso mesmo, não precisam ter vergonha de fazer pedido de oração. Tragam e colocam na caixa, porque nesta oração agora eu vou orar em favor de todos. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, chegamos ao término de mais uma reunião. Obrigado, Deus, pela bênção que o Senhor e os seus santos derramou sobre cada um de nós. Agora, chegando ao término desta reunião, eu coloco a minha mão sobre todos os nomes que se encontram na caixa de pedido de oração. Eu oro por eles, pedindo a bênção, a paz, a saúde, a prosperidade, pedindo que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe cada nome que está colocado na caixa de pedido de oração, nome de famílias inteiras, porque a Igreja Apostólica é constituído de famílias. Então, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe todos os pedidos de oração que aqui estão.
Eu oro em favor de todos aqueles que estão participando da nossa reunião. Oro em favor dos internautas, pedindo a bênção para eles, para a sua família, para o seu lar. Eu oro em favor daqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados, precisam de uma bênção, de uma graça na sua vida. Oro também em favor daqueles que passam por lutas, problemas, dificuldades na sua vida, seja um problema material, espiritual ou até mesmo um problema psicológico. Eu desejo e peço que a bênção de Deus, que a bênção de todos os santos dos céus esteja sobre cada uma dessas pessoas. Chegando ao término da reunião, eu me despeço dos meus irmãos, cada um deles vai voltar aos seus lares. Dê a todos um bom retorno, uma boa noite, um bom descanso, e que amanhã eles tenham um ótimo dia de domingo, que aproveitem este dia para viver em paz, para viver em amor, para curtir cada um a sua família, se amando, se respeitando, como a Igreja Apostólica prega e ensina. E que à noite eles estejam aqui para juntos podermos participar de mais uma reunião. Agora, irmãos e irmãs, recebam a bênção que peço ao nosso Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. E eu desejo que a companhia dos santos e anjos dos céus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.